Após anos usando exclusivamente impressoras 3D Fused Deposition Modeling ou baseadas em filamento, finalmente me aventurei e experimentei a impressão 3D em resina pela primeira vez, e neste vídeo vou compartilhar como foi, minhas conclusões sobre isso, e se você também deve considerar a aquisição de uma impressora 3D de resina, vamos mergulhar nisso. Agora, entrando nessa experiência, tenho que dizer que eu estava pessimista. Eu ouvi muitas histórias de terror sobre impressoras de resina, e meus Patreons e membros do meu canal Discord não venderam exatamente isso. Contudo, quando a Anycubic demonstrou interesse em patrocinar vídeos futuros, informei que só aceito o patrocínio de produtos que testei e aprovei. E isso implicava em superar meus medos e arriscar com a resina. Hoje vamos experimentar a impressão com resina. Então eu tenho minha máscara respiratória, minha proteção auditiva, porque você sabe, por que não? Tenho uma máscara de gás à disposição. Ei, devemos configurar as impressoras? Isso vai ficar bagunçado? Eu já tomei a liberdade de desembalar estas luvas de lavagem e cura. Luvas. Temos nossas toalhas de papel. Janela aberta. Tudo bem? Vamos abrir essa coisa. É muito menor do que a lavagem cura, o que é um alívio porque eu não tenho muito espaço aqui para a liberdade de fazer contas legais. Essa é a nossa placa de construção. Uau, é incrível para mim o quão pequenas são as placas de construção em resina. Eu poderia encaixar umas 20 dessas no meu Voron, mas existem impressoras de resina ainda maiores. Agora, eles me deram algumas luvas aqui, me deram ferramentas, algum tipo de lenços, e me deram essas máscaras e uma espátula, mas eu sinto que essa máscara não vai fazer nada. Vou ler o manual desta vez. Estou realmente curioso para saber como... Informativo vai ser sobre a impressão em resina real versus apenas esta impressora. Estou lendo o manual, que inclui informações sobre a capa da plataforma de impressão e o eixo Z. Isso está sendo bem desafiador para mim, mas estou seguindo as instruções. Este é um display de 4K, o que é legal. No primeiro uso, siga as instruções para concluir a preparação, incluindo o nivelamento. A energia está ligada. Descasquei o vinil. Sistema, ferramentas. Mova Z, 10, 1, 2... eu gosto desse som. Parece ser apenas um parafuso de avanço. Limpe a tela display de cristal líquido com o kit de ferramentas. E aparentemente este é o Photon Mono 2. Wiki. Sim. Supostamente devemos garantir que não haja bolhas. Que é para isso que serve. Não vejo como isso não vai causar problemas, ou talvez a tela não vá até a borda quando você liga. Não, teria que ser, porque a placa de construção é do tamanho da tela. Afrouxe os 4 parafusos. Empurre a plataforma para o suporte. Defina a posição inicial Z igual a 0, mais pressione a plataforma suavemente, aperte os parafusos. A coisa sobre instruções é que você tem que lê-las em ordem, caso contrário, elas funcionam muito menos bem. Por favor, retire o filme protetor antes de usar. Isso foi muito bom. Agora é hora de se preparar, pessoal. Não estamos brincando. Eu nasci na escuridão. Uau, é laranja. Você adora laranja. Tudo bem, estou tão incrivelmente animado. Vamos colocar este USB. Coloque essa coisinha. Sim. Agora nós apenas esperamos 4 horas e um quarto. Bem, puf! Eu acabei de voltar depois de cerca de 3 horas e meia e não há nada grudado na placa de construção, então acho que nossa primeira impressão foi um fracasso. Agora preciso abrir essa coisa e descobrir o porquê.
Eu realmente não tenho certeza do que está acontecendo. É a nossa primeira impressão 3D em resina? Meio que sim. Não sei quais erros, mas eles foram cometidos. Vamos tentar de novo e esperar por resultados diferentes. Bem, essa é a tentativa número 2, e ainda não há nada aderindo à placa de construção. E levou cerca de 1 hora para limpar a garrafa de resina que coloquei ao sol para curar toda a resina e as ferramentas, então acho que teremos que voltar a isso amanhã, porque realmente não estou ansioso para esvaziar novamente aquele recipiente e tirar o objeto dele. Tudo bem, estamos de volta para a tentativa número 3. Talvez a cama não estivesse nivelada o suficiente. Abaixei ainda mais a cama. Acho que vamos descobrir. Bom dia, amigos! Temos uma impressão bem sucedida, o que me deixa muito feliz. No entanto, não temos um cabo de energia para a lavagem aqui, então precisamos encontrar um. Eu vi online que são 33 volts, não sei onde conseguir um desses. Acho que não estava na caixa. Mas talvez estivesse, preciso verificar por aqui e ver se talvez eu tenha jogado de lado e perdido. Então vamos começar a lavar e curar assim que conseguirmos encontrar um cabo de energia. Ok, já se passaram algumas semanas desde a última gravação, porque parece que a alfândega perdeu o cabo de energia quando desplugaram essa coisa. Então eu tive que colocar toda essa configuração no armário ali, que agora fede muito a resina. Mas tudo bem, e acho que agora estamos prontos para pegar esse primeiro modelo que parece ter saído perfeitamente e vamos colocá-lo na estação de lavagem e cura e veremos o que conseguimos. Vamos fazer isso, acho que provavelmente precisamos ler as instruções para isso. Não vou mentir para vocês, eu perdi as instruções, mas li as instruções para um modelo similar. E acho que mais ou menos sei o que precisamos fazer aqui. Então vamos tentar descobrir juntos. Tire isso. E dê uma olhada no nosso modelo aqui. Resina fedorenta, uau, parece realmente muito bom. Eu não vejo... Uau, isso é muito inteligente. Isso é meio legal. A única coisa é que vou ter que encher isso com um monte de índice de preços ao atacado e não quero desperdiçar todo o meu índice de preços ao atacado. Acho que vou só quebrar este modelo. Uau, não é tão difícil. Talvez por ter ficado parado um mês, esperava que fosse bem mais complicado. E então vamos apenas colocar isso aí dentro. Aqui estão $30 em índice de preços ao atacado. Esse objeto está altamente magnetizado. Isso foi facilmente $15 em índice de preços ao atacado, lá se vai isso. Agora, eu não tenho ideia para que isso serve. Ah, é para refletir a luz? Eu tenho que admitir que estou realmente bastante animado. Agora, isso é uma experiência totalmente diferente. Para Fused Deposition Modeling, e o fato de que, tipo, há um processo pós-produção meio que aumenta a expectativa, está tudo bem, ótimo. Agora, vamos lavar... Está fazendo alguma coisa assim? Sim, está girando, ok. Isso é bem legal, estou um pouco nervoso que vai destruir meu modelo, porque está realmente dando uma boa surra lá dentro. Mas quero dizer, isso é legal, tudo bem, estamos todos limpos. E agora? É hora de curar. O IPA-FED é bastante firme, mais do que eu teria esperado. Gosto que posso reutilizar o IPA. Porque acho que se eu não tivesse uma lavagem e cura, não seria capaz de fazer isso para um modelo aqui. O que vocês acham de curarmos isso? Eu diria que isso definitivamente parece mais científico, como se eu me sentisse um cientista maluco agora, o que não sinto com o Fused Deposition Modeling. Não faço ideia de quanto tempo eu deveria curá-lo, mas talvez uns 3 minutos. Vamos lá, vamos lá. Está muito silencioso. E estou surpreso com quão pouca luz vejo saindo, talvez por causa disso. Sim, e há uma proteção de segurança. Eu não acharia que o ultravioleta é ruim para os seus olhos, mas aparentemente é. Cara, isso é legal, a cor parece estar mudando do meu modelo. Essa coisa de resina é realmente incrível, não vou mentir, tudo bem, acabou. Agora posso manuseá-lo. Com minhas próprias mãos. Uau, dê uma olhada.
Oh, cara, isso é loucura pra mim, essas pequenas asas. O fato de que pode fazer isso é insano pra mim. O detalhe, eu sei que isso nem é a resolução mais alta de maneira alguma no mercado, mas o detalhe é insano. É realmente muito forte também. O que vocês acham de imprimirmos mais coisas? Acabei de falar com meu amigo da Printed Obsession, que me deu um curso intensivo sobre segurança da resina, que é super importante, e sobre o que preciso fazer para fatiar meus próprios arquivos. Então, acho que estamos prontos para imprimir nosso primeiro arquivo fatiado. Então vamos em frente e façamos isso. Eu atualizarei vocês sobre os resultados. Como podem ver, a impressão 3D de resina permite criar impressões extremamente polidas que poderiam facilmente ser vendidas como produtos finais. Resumindo, eu esperava que a impressão 3D de resina fosse difícil ao entrar nessa experiência. Tipo, difícil como em um incômodo. E de certa forma foi. O fato de eu precisar lidar com luvas, ventilação, respiradores e tratar a resina como se fosse radioativa é um grande incômodo. Ao mesmo tempo, a máquina em si é incrivelmente simples, tanto mecanicamente com apenas uma peça móvel em todo o equipamento, quanto em termos de interface que, para ser honesto, achei realmente insuficiente comparada a algumas das novas impressoras 3D Fused Deposition Modeling e suas telas sensíveis ao toque. Mas no final, essa simplicidade mecânica significa que não tenho o incômodo de manutenção e resolução de problemas, como nas impressoras 3D Fused Deposition Modeling. Então a questão se torna: que tipo de incômodo você prefere? O incômodo de lidar com resina e toda a limpeza, ou o incômodo de diagnosticar e manter problemas mecânicos a longo prazo? Sobre a curva de aprendizado, achei que tudo seria mais desafiador. Admito que tive a ajuda da comunidade de impressão 3D, mas diria que, no geral, há muito menos para aprender aqui do que eu precisei para a impressão 3D Fused Deposition Modeling. Há várias razões para impressões Fused Deposition Modeling ruins, mas com resina existem apenas algumas. Como as próprias máquinas, tudo é muito mais simples. Portas, esvazie, orifícios de drenagem, é basicamente isso. Compare isso com o Fused Deposition Modeling, onde é preciso aprender as particularidades de cada filamento e impressora, que se comportam de maneira diferente em velocidades, suportes, preenchimento e todos os tipos de problemas de temperatura. Você entendeu a ideia? Agora, tenho certeza de que poderia aprofundar mais em ângulos e tempos de exposição e configurações de cura e tudo isso, e provavelmente poderia ir ainda mais fundo com um fatiador profissional, pago como Lishi ou Shitobox, mas pelo menos até agora, com esses produtos para iniciantes, realmente não houve necessidade de... Eu também admito que havia algo genuinamente divertido sobre a impressão 3D de resina, da mesma maneira que fazer um pequeno experimento científico na cozinha é realmente divertido quando criança. Talvez seja por causa do equipamento, ou talvez porque você está realmente usando química aplicada, mas a impressão 3D de resina parece menos uma atividade de engenharia do que a impressão Fused Deposition Modeling e parece mais um projeto de ciências. Talvez seja apenas a novidade para iniciantes, mas isso foi muito divertido para mim. Por outro lado, uma das coisas que amo sobre a impressão 3D é que posso compartilhá-la com meus amigos ou crianças pequenas, desde que os mantenha longe das partes quentes e móveis. E como pai, realmente me incomodava sentir a necessidade de brincar com essa configuração apenas quando meus filhos estavam longe. Eu poderia ver meu filho se interessando por essa resina conforme se envolve com filmes e personagens animados, mas não consigo me ver expondo-o a essa resina não curada, a menos que encontre um bom respirador infantil. Enquanto escrevia este vídeo, notei que a Anycubic vende 2 purificadores de ar alimentados por bateria, que filtram os vapores do ar interno. Definitivamente quero colocar as mãos em alguns desses, ou talvez imprimir em 3D a caixa Bento ou o Nevermore para esta impressora.
pois os vapores da resina tipo PLA da eSun que eu usava são realmente nocivos e permeiam todo o ambiente onde a impressora é utilizada. Além disso, como mencionei, várias pessoas da indústria de impressão 3D me relataram casos terríveis de indivíduos que adoeceram gravemente devido à exposição prolongada à resina. Ok, então, com tudo isso dito, o que eu acho da impressão 3D em resina e vou fazer mais disso? Você deveria se envolver nisso? Desde o começo, é menos provável que eu seja um grande e ideal fã da impressão 3D em resina, pois não me interesso por jogos de mesa ou coisas do tipo. Na verdade, raramente imprimo até mesmo bustos. Em segundo lugar, prefiro soluções funcionais e inovadoras para organização e armazenamento. Terceiro, gosto de impressões 3D grandes, algo difícil com a maioria das impressoras de resina. E quarto, sou muito preguiçoso quando se trata de limpeza e tarefas do tipo. Mas, dito tudo isso, estou sinceramente impressionado com o que você pode fazer, até mesmo com uma impressora de resina de nível básico. Mesmo sendo o modelo básico da Anycubic, quando mostrei minhas impressões para minha esposa, a primeira coisa que ela disse foi: como eu poderia saber que algo assim é impresso em 3D, mesmo se eu o comprasse na loja? E eu tive que responder honestamente a ela: realmente não acho que você poderia. Sim, lidar com a resina é um incômodo comparado ao filamento, mas isso é compensado pela simplicidade da máquina e o incrível detalhe. As impressoras 3D de resina estão realmente acessíveis atualmente. A nova Anycubic Mono 2 que me enviaram custa $220 dos Estados Unidos e você pode obtê-la com a sofisticada estação de lavagem e cura por United States dólares dos Estados Unidos 461. Eu pensava que as impressoras Stereolithography eram bem mais caras, mas o preço é comparável ou até menor que as impressoras fabricação por filamento fundido mais acessíveis atualmente. Então, como um entusiasta de Fused Deposition Modeling, eu recomendo dar o salto, desculpe o trocadilho terrível, e experimentar a resina por conta própria. Se você procura um novo desafio, adicionando capacidades ao seu repertório de criador, como modelos claros, detalhes insanos ou misturando cores, então a impressão 3D em resina tem atrativos sérios. Se você gosta de jogos de mesa ou miniaturas, a resina será mais adequada do que Fused Deposition Modeling. O que você pode fazer com uma impressora 3D de resina é simplesmente inacreditável. Com tudo isso dito, se você vai seguir por esse caminho, acho que realmente deveria tirar algum tempo e considerar se tem ou não um espaço bem ventilado e isolado para brincar com a resina e se tem paciência suficiente para manuseá-la e limpar depois. Como eu sempre digo e às vezes pratico segurança em primeiro lugar, e se você é o tipo de pessoa que não se incomoda em se equipar e limpar tudo todas as vezes que usa essa coisa, então é melhor nem ter uma. Jonathan, vá direto ao ponto. Todas as precauções de segurança foram tomadas. E eu vou realmente usar essa coisa agora que não usei e fiz o vídeo. Definitivamente. Embora eu não ache que será tão útil para mim, pessoalmente, para os tipos de coisas que eu gosto de imprimir, como minhas impressoras Fused Deposition Modeling, estou realmente muito animado para poder fazer figuras e brinquedos legais para meus filhos, que simplesmente ficariam ruins até mesmo nas minhas melhores impressoras. 3D Fused Deposition Modeling. E considerando que geralmente me canso de hobbies assim que esgoto as coisas para aprender, sou genuinamente grato por isso abrir um novo mundo de aprendizado e possibilidades que agora estão disponíveis para mim na impressão 3D porque tenho essa configuração. Mas lembre-se, acabei de alugar um estúdio onde planejo isolar totalmente minhas impressoras 3D de resina e lasers, combinando-os com filtragem e ventilação de ar. E serei honesto em dizer que se eu não tivesse um espaço separado longe da minha família, como um porão ou um loft ou até mesmo um galpão bem fechado, e se eu dependesse apenas deste pequeno escritório, realmente não acho que poderia justificar a manutenção de uma impressora 3D de resina. Então aí está a minha primeira experiência com impressão 3D em resina. Gostaria de saber nos comentários abaixo, você planeja experimentar a impressão 3D em resina ou vai evitar? E eu também ficaria muito grato se vocês me dissessem, gostariam de ver mais conteúdo relacionado à resina no canal no futuro ou não realmente? Seu feedback é muito útil e assegura que estou produzindo conteúdo que vocês realmente querem ver. É isso por esta semana, mas verei todos vocês na próxima camada.